Ilhabela é a capital da vela. É uma cidade que realmente tem um envolvimento forte na vela, mas especialmente a esportiva. Já tinha velejado até aqui outras vezes, mas dessa vez vi algo diferente. A Jamile e o Fernando do Guina nos convidaram para um churrasco com outros velejadores que moram a bordo por aqui. E foi uma surpresa muito legal. Encontramos pelo menos 8 barcos que moram com famílias por aqui. Mas já sabemos que há até mais. Passo Paulista, né? Fica aquela coisa meio... Não, você fez um estágio lá no sul, tá tudo certo. É fantástico ver que hoje, em vários pontos do Brasil, morar em um veleiro já não é mais tão exótico. Ainda que a gente não apareça no IBGE, mas é bem mais comum do que quando começamos o Hashtag Sal. O Fernando e a Jamile moram em um catamarã de 50 pés com seus filhos André e Laura. Eles me convidaram para um café da manhã no dia seguinte, depois do churrasco. E aí, cara, o que você tá lendo aí? Eu tenho uma pergunta pra você. O que é? Faz um bem danado, deixa a gente forte e ainda torna o mundo mais bonito. Não sei, cara. A yoga. Yoga. Ah, tá. O que vai sair então? Nespresso aí, cara? Nespresso. Ela fica escondida aqui pra ninguém, né, ligar à toa. E é todo um processo pra ligar, né? Uhum. A gente tem que ligar, vamos ligar o geradorzinho ali pra ter uma energia a mais pra poder tocar. Como ela é tão simples de fazer, eu faço só uma vez cada 3 meses ou em ocasiões especiais, que é o caso. Aí fica o gerador. Fica. Mas é um geradorzinho gasolina. Motores. A saga do Nespresso. Saga Nespresso, por isso que eu tomo pouca Nespresso, senão eu ia tomar toda hora. Eu tô me sentindo honrado, cara. Entendeu? Como é que é? Só espero que a Nespresso funcione, né? Uns 3 meses parado. Por isso que eu não gosto de Nespresso. Não gosta? Pô, caramba. Você gosta de Nutella, pelo menos? Isso eu gosto. Ah, bom. Muito. Você vai começar a desconfiar. Posso Pô, por favor, deve. escolher a cápsula. Tá vendo? Ah. Você pode escolher Você qualquer pode uma. escolher qualquer uma dessas. Pô, cara, se tivesse todo o kit, eu ia escolher restreto. Se tivesse todas as opções, você escolher essa. Muito bom. Tem o Indria, que eu gosto, um verdinho também, não sei se vocês... Ah, eu adoro o India. Eu gosto de todos, né? Ah, aí bateu uma invejinha branca. Sou louco por café expresso. Ó, espuminha. Então vamos parar um pouco de gravar para comer. E vocês gostam de morar no barco? Sim. O que vocês mais gostam de morar no barco? Nada. Nadar? E quando você fala pros amigos da escola que moram no barco, o que eles acham? Não, já sabe, faz tempo, desde o ano retrasado. Ah, tá. Uma amiguinha minha que se chama Elisa, ela já sabe desde a outra escola. Ah. Estava comigo. É ovo mexido que eu tô fazendo assim, com tapioca e sal. Olha, ficou legal. E óleo de coco. Óleo de coco na panela pra ficar um pouquinho mais O gostoso. que mais que você gosta de colocar aí dentro? Alho. E você que faz? Sim. A minha mãe só faz ali, porque um dia eu já me queimei. Eu faço no ovo. Você faz seu ovo, né? A que idade você tem? 8, 8? 6. E vocês brigam de vez em quando? Ou... Vez em quando não, toda hora. Ele fica me irritando. Uma casa. Você não gosta de viajar de carro? Eu não gosto, prefiro o Guina. Por que você prefere o Guina? O Guina balança mais, só que o Guina é mais espaçoso, não precisa de cinto. Era, e tipo, você tá no carro quer ir no banheiro. Aí o Guina é muito melhor. Você pode vir aqui fazer um café também, pode tomar alguma coisa. Agora conta o que você fica pedindo pra gente. Um trailer. Um trailer, cara. Ele quer um trailer pra poder viajar, né, André? Mas você quer assim, ó, você quer trocar o Guina por um trailer ou ter um trailer só pra viajar? Tem um trailer só pra viajar. Ah, cara. E um avião também, né, cara? Não só um trailer. Só que precisa de 2 coisas. Uma caminha pequenininha e um banheirinho muito pequeno. Pode ser. 2 coisas. Pode ser. Lembra a ideia do papai? Da gente pegar um furgãozinho, Sei lá, mãe.
colocar aquele banco de ônibus que praticamente vira uma cama e fazer um banheirinho. Passei. Não, aquele banco de ônibus é ruim. Tá. O que você tá botando aí? O alho você botou? Botei. Capitão, posso pôr um requeijãozinho dentro ou prefere ele mais seco? Pode, cara. Qualquer coisa que não seja peixe, você pode enfiar aí dentro que... Eu tava tentando pescar com o Jairo do Caborges. Eu tinha ganhado uma vara dele. Eu pesquei um peixe e terei 2 moreias. Na terceira eu comecei a chorar. Moreia, cara. Onde foi aqui? Aqui, Nossa senhora. a coisa mais incrível que a gente viu. É. Eu não vi, só que meu pai me deixou muito bravo. Meu pai e minha mãe. Sua mãe. Minha mãe me deixou muito bravo, porque eles não me acordaram quando viram um golfinho com plâncton. Caramba, que Indo brilho pro no Rio de escuro. Janeiro. E eu vi no escuro. Você viu? Mentirosa! Mentirosa! Me acordou lá em mamãe, você me acordou? Você acordou. A gente viu plâncton aquele dia, lembra? Só os plâncton. E o que você acha que é esse plâncton? Eu tenho certeza que é micro-organismos. Você já nadou com plâncton, né? Vocês dois, né? Toda hora. A gente vai lá pra baixo do barco, fica se mexendo. E como é que é criar filhos a bordo? Olha, é tão difícil quanto em terra, eu imagino. Eu acho que é igual, né? Eu acho que, na verdade, acho que é mais fácil até. Porque eles têm uma liberdade maior do que quando a gente vivia num apartamento. Então eu percebo que é mais prazeroso, tanto pra gente quanto pra eles. Sim. E eu vejo assim que uma das dificuldades que colocam, por exemplo, é do homeschooling e coisa. Mas vocês estão aqui na cidade e pararam nos lugares, né, que foram... Que vocês pararam nos lugares em tempo suficiente para eles estudarem na escola, por exemplo, assim, né? Esse é o 3º ano aqui na Ilha Bela. É. 3º ano de escola aqui da prefeitura. Não, eu tô no segundo. Não tô no terceiro, não. Mas 3º você ano já morando participa- aqui, Você filho. fazia o prézinho, lembra? Eu fui o prédio fase? no ano retrasado. É. Mas dificulta algumas coisas, tipo, descer, pegar o bote e ir pra praia, pra eles pegarem um ônibus. Sim. Quando o tempo tá gostoso assim, é ótimo. Agora na chuva, na frente fria, É aí verdade. já complica um pouco mais. Mas aqui no Saco da Capela ainda que você tá numa região muito central, né? Por exemplo, tem gente que talvez mora num bairro mais longe que Dificulta um pouco mais. é pior, né? Certamente tem gente que mora em terra que tem mais trabalho para chegar na escola do que a gente. A gente parou em Ilhabela e acabou ficando muito mais do que a gente previa por conta da escola. A meta era sair, entrar no barco e começar o homeschooling. Mas é aquela história, você faz um monte de planos, aí chega a vida e fala, não, é diferente. Chega a Você- vida dos filhos e É diferente. principalmente os filhos. Eles começaram a reclamar, o André ainda mais. chorava, falava, não, eu quero os amiguinhos da escola, eu quero os amiguinhos da escola. E a gente se espelhava muito no plâncton, né, com o Sim. Igor a bordo. Até que a gente conversando com o Fabinho e com a Cecília, Cecília. estamos parados aqui em Floripa. Aí a gente, como assim, né? E a gente sentiu na pele o que a Cecília falou. Que tem uma idade que independente de qualquer questão de ensino, tem uma idade que a criança precisa muito do contato com as outras. Sim. E tá batendo direitinho, né? O pessoal É. fala, ó, isso Até vai até 8, 8, 9 no anos. máximo 9. Cara, tá batendo. Por isso que a gente já fez os planos agora pra cortar mais uma vez as amarras pra poder sair. Morrendo de vergonha. A Laurinha que adora mostrar o quarto, né, Laurinha? Esse é o quarto da minha mãe. Uhum. Esse é o banheiro. Olha, vocês tomam banho aí. Só quando tem charter. Quando não tem charter, eu tomo mais do outro lado. E aqui, esse é meu quarto. Olha que O colorido. quarto do meu irmão. Que E bacana. aqui tem uma televisão. Ah, que legal. E os bonecos lá, que são seus? Não, esse é do meu irmão. Esse é do meu irmão, esse é meu. Ah, que legal. E aqui tem um monte de brinquedo. Aqui embaixo, um monte. Ah, que legal. E aqui, olha, embaixo da cama do André, aqui, só aqui,
quando abre aqui tem um monte de brinquedo também. Que legal, bacana. E essa aba dela aqui, ó, também tem até um monte de coisa. Minha pulseirinha bate e enrola. Que legal. Na verdade não é uma pulseira. Não? Olha aqui que é. Ah, uma régua. O Fernando e a Jamile passaram por um sufoco para construir o Guina. Foi a maior tempestade que nós passamos, ela aconteceu em terra, ela não aconteceu no mar. Ah, foi muito difícil. De novo, né? Você faz planos, você movimenta toda a sua vida em torno daqueles planos. Inclusive a gente antecipou os filhos em função de vir morar no barco. O barco a gente contratou em 2011, era para descer em abril de 2012, não desceu. Bom, final de 2012 a gente começou realmente a se preocupar, falou, ixi, a coisa vai complicar. E aí não adianta, chegou no final de 2013 a gente fez um movimento muito forte para conseguir tirar o barco. Mas a gente tirou o barco sem terminar, né? O barco foi para a água, ele motorava, porque não velejava, porque ele tinha um problema estrutural no mastro. O mastro, você ia velejar, o mastro fazia, né? Cada onda era uma entortada. Então a gente tirou o barco do Maranhão, acabou indo até Porto Alegre por uma questão de emprego. Eu tive que sair do emprego para ir buscar o barco lá no Maranhão, para conseguir tirar. E foi bem na época que começou a crise. Então eu estava desempregado e tinha que terminar o barco. Aí eu arrumei... E manter o barco, terminar e manter. É, e manter. Aí eu arrumei um emprego lá em Porto Alegre. A gente falou, bom, tem lugar melhor do mundo para terminar o barco do que Porto Alegre. Lá a gente tirou o mastro, aí o pessoal da Farol fez toda uma... Especialmente mastro, né? Lá é bom, assim. Os dois principais construtores de mastro estão lá, né? Espetacular. É. Mas e valeu a pena? Hoje vocês estão contentes, assim? Olha pra nossa cara. A gente pergunta pras crianças, vamos voltar pra terra? Vamos, André, voltar pra terra? Não. E a gente responde a mesma coisa. Tinha 2 meses morando no barco, né? Foi lá no Jurerê. Em Florianópolis. A Laura na praia chorava. A gente tinha 1 mês, 2 meses que a gente morava a bordo. Eu quero voltar pra casa. E aquele meu coração apertado, assim, ó. Imaginando que ela tava falando do apartamento. Claro. Filha, que casa que você quer voltar, filha? Aí a gente tava na praia, ela apontou ali, ó, pro Gui, naquela ali. Aí eu respirei aliviada. Falei, ufa, estamos, né? Ela tinha 3 anos, né? Ela tinha 3 aninhos. 3 aninhos. 3 aninhos. A adaptação, Adriana, é uma coisa que... Adaptação principalmente pro meu pai, ele, né? A gente vê poucas pessoas falando, né? Mas assim, o sonho de morar a bordo é uma coisa relativamente comum, né? Muita gente tem esse sonho. E aí você tem todo o movimento para fazer isso acontecer, isso não é tão simples. E ninguém fala muito em adaptação. E cara, eu sofri, acho que eu fui o que mais sofri a bordo com esse período de adaptação. Porque aquela ansiedade, cara, eu quero. A hora que você vai pro barco... E no sul também, né? Aquele tempo inconstante, ventos fortes, isso dificultou. Mas não era só o tempo, né? A gente viu que teve toda uma... Quando eu vim pro barco com a família, falei, tá, era isso que eu queria, mas e agora, né? Uhum. Aí era aquela preocupação, pô, vai entrar uma frente fria... Ah, mas o mar, será que o mar vai agitar? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eles, né, será que eles estão felizes e tal? E a Jamile e as crianças já curtindo. Uhum. Aí eu percebi que, cara, tem que planejar melhor essa fase de adaptação. É importante, sabe? Tá, então deixa eu começar um pouquinho aqui parado mais no clube ou numa poita. Fazer uma adaptação mais soft. Porque em uma semana que a gente fizemos a mudança pro Guina, dia 26 de janeiro. Em uma semana a gente tava navegando pelo Guaíba, Lagoa dos Patos, mar, foi tudo muito rápido. E assim. A gente não tinha a experiência que você tem, que muita gente tem. Detalhe, a gente veio das lanchas, né? O meu primeiro veleiro foi o Guina. Sim. Ah, você tinha lancha, você tinha um lancha? Nós tínhamos lanchas. Éramos lancheiros. A gente fala que nós somos lancheiros alados, cara. Aqui é o quarto da minha mãe. Ah, que legal, espaçoso, né? Essa é a área bagunçada da casa, né, Laurinha? Temos que mostrar a verdade, Laurinha. Abriu o armário. Cozinha, o que tem aí? Mostra a cozinha aqui.
Mostra, Laura, o fogão, a geladeira, onde a mamãe faz pizza. Mostra. A minha mãe vai ficar. Fala aí. Ali abre a pizza. A nossa apresentadora precisou de uma paradinha. Não é uma vida que todos no mundo gostariam. Aliás, ainda bem que o mundo não tem todos procurando as mesmas coisas. Já que assim tudo seria mais difícil de conseguir. Mas dos que conseguiram chegar a morar no barco, conheço poucos que voltaram por vontade própria para a Terra. Eu conheço gente que voltou, mas não queria voltar. Teve por um motivo ou outro, assim, né? Eu conheço o pessoal do catamarã, que eu esqueci o nome do catamarã agora, que estava lá no Caribe com os filhos. Aliás, foi engraçado, fizeram toda uma mudança. Itacaré. E A Raquel. eles acabaram voltando, porque principalmente por conta do homeschooling, por outras dificuldades ali, pelo que a gente viu. Porque não é uma vida fácil, né? Não adianta, vamos morar a bordo e tal. Que são tudo flores, né? É. E aquela história, cada escolha, uma renúncia. Sim, sim. Então, cada pessoa, cada família tem uma balança, né? Do que valeu aquela. Qual o benefício daquela escolha e o peso das renúncias, né? Sim. No nosso caso, cara, tá muito à frente, assim. A gente. Passar a vida só tendo momentos bons é impossível. Ter mais momentos bons do que ruins é algo importante. Mas me parece que essa não pode ser a única meta da nossa existência. Senão fica parecendo que se você tomar uma droga que libera serotonina no cérebro, pronto, a vida está resolvida. Precisamos conquistar coisas, mas não é só isso. Depois de conquistar elas ainda precisam ter algum valor. Vida bem vivida não é para amadores. Na verdade, não existe vida fácil, hipótese alguma, nem em Exato. terra, nem no barco, nem nada, Se né? não tiver dificuldade, a gente inventa uma. Exatamente. A gente chegou aqui e balançou pra caramba, Ilha Bela. E outra vez que eu tinha vindo aqui tava um pouco melhor, tudo, mas a gente sabe que balança bastante. Nossa, tem um monte de gente morando aqui. Por quê? É a cidade, né? Eu acho que é o charme dessa cidade, a infraestrutura, a proximidade com São Paulo. Eu acho que isso facilita bastante. É aquela história que Ilha Bela é basicamente a Vila Olímpia ou São Caetano, né? Do litoral paulista, ou seja, é um lugar muito bom para se viver. Hospitais espetaculares, escolas, segurança então nem se fala. Então isso atrai muita gente para cá, tanto morador de veraneio mesmo, quanto quem tá em barco, né? Agora, quem tá em barco, para ficar um tempo maior aqui, ele tem que estar disposto a chacoalhar. Sim. Por sorte, com a ajuda do Fernando e do Paulo Amato do canal Diário de Bordo, eles falaram com o Binho e o Peterson, que se deram uma poita para nós aqui numa das regiões mais abrigadas do Saco da Capela. Tem uma vibe de... Vocês moraram um tempo em Paraty ou não? Não. Pô, mas conhece, cara. Sim. Já ficamos 20 dias ali, 30 dias ali. Eu gosto muito de Paraty, claro, assim, e daqui também. Mas eu noto que tem diferenças, assim, né? Tipo, aqui... Eu prefiro aqui. Antes de eu falar, né, me fala você, qual a diferença de uma pra outra, você nota? Eu prefiro lá. Isso já foi discussão entre nós dois, que ele queria muito morar lá, sempre quis. E a gente ficou com o Guina lá 6 meses no começo. E assim, Paraty, eu não gosto muito da infraestrutura da cidade. E a gente com criança, a gente depende muito, a gente não tem como... Por exemplo, igual só um casal, você pode passar um mês sem ir pra cidade, sem descer pra terra, mas com criança não. Então, eu acho que aqui em Ilhabela te proporciona essa facilidade maior. E tá mais perto da minha família também, que tá aqui em São Paulo. E a infraestrutura pública, né? Mas todas as férias, Saúde, escola. todas sem exceção, a gente pega o barco e toca pra Angra. E Às assim, vezes dá uma desviada até Paraty. Paraty, de vez em quando Itajaí, quando dá Rio de Janeiro, quando dá a gente tá navegando. Mas assim, o mês que a gente passa em Angra é um espetáculo. Aqui você tem uma conexão muito grande com a terra, por todos os motivos, né? Inclusive porque ela te oferece muita coisa. Lá em Angra não, lá em Angra você passa 15 dias no barco e a cada 15 dias você encosta ali no pirata. Só pra abastecer. Abastece o barco, vai no cinema e dá aquele banho de shopping, né? Eu sinto assim, aqui é uma vida mais civilizada. Mais ou menos isso. Mas lá é uma vida mais aventura na natureza, assim.
Mas assim... Mas agora, eu senti agora... que a gente veio aqui, uma Ilhabela que eu não conhecia, aquele VT, mas não conhecia. Porque a experiência que eu tinha com velejadores aqui era tipo, bastante vela, e velejadores bons, assim, e tal. Né? Mas aí tipo, depois vamos pro restaurante que podia estar na Vila Olímpia e um monte de dinheiro, e assim que é massa, mas não era, eu fugi disso, assim, lá em São Paulo. Eu acho que Ilhabela, pra vela, ela tem muito mais uma vela de competição do que uma vela de cruzeiro. É isso que eu acho que... Mas assim, há mais tempo, há uns 6 anos que eu tô comparando, assim, eu acho que isso não tinha... A vela de cruzeiro não via muito aqui. Talvez por total ignorância, eu vim poucas vezes aqui, assim, mas eu sinto que hoje eu vi, né, assim. Quando a gente veio pra cá, foi em 2017, chegamos aqui, não tinha... ninguém que morava a bordo. Tava praticamente só a gente. Aí começou, aí veio o Chay ali, veio... Vocês são responsáveis. A maior parte dos nossos vizinhos. Ocupados, Ocupados são vocês. E como vocês se mantêm? Eu sou analista. Olha, tô errando. Eu era analista de sistemas, né? Então inicialmente eu falava, vamos viver no barco, eu vou trabalhar remoto e a gente faz um charter ou outro pra ajudar, né? Inicialmente era essa a ideia. E assim eu comecei, fazendo home office. Só que, cara, esse era um dos meus maiores problemas a bordo. O home office me tirava uma das coisas mais valiosas na vida a bordo, né? Que é a sua liberdade de tempo, tem um certo sabor da vida a bordo que você não ter que trabalhar as 8 horas por dia tem um efeito muito forte isso aí, né? E o home office me tirava disso. Eu e a Aline trabalhamos muitas horas por dia, assim como o Fernando. Mas o que eu mais amo na vida a bordo é ter a liberdade de escolher como trabalhar, em que lugar ou horário. Então, aí a manutenção do barco, você sabe, né, Adriano? A manutenção do barco é uma coisa insana. Do guina, então, é absurdo. São 2 motores, são 2 cascos e tal. Aí eu subi o barco pra pintar o fundo, cara, eu tenho dinheiro, assim, absurdo. Eu olhei pra ela e falei, não dá, a conta não fecha. Aí chegou uma hora que eu falei, olha, não quero mais. Se eu não tiver 2 faturas com cartão de crédito atrasadas, eu não pego mais trabalho home office. Vou me dedicar ao barco. Eu vou me dedicar a cuidar do barco. Fazer só charter. Agora, nossa única fonte de renda vai ser charter. Foi um momento de angústia. A gente falou, cara, será que dá? Tinha acabado de gastar uma medo, né? Uma fortuna pra subir o barco. E aí a gente começou, cara. Falei, não importa, vamos fazer, e se a conta no banco começar a ficar negativa, a gente vê o que a gente faz. Putz, e deu muito certo, cara. Aí a gente aprendeu que nosso maior gasto é o barco, é a manutenção do barco. Só que, cara, você pode gastar, se você vai fazer alguma manutenção, você pode gastar 50 mil ou 5. Fala, nossa, mas que absurdo, 50 mil ou 5, é isso. Só que para gastar 5, você vai ter que dedicar um puta tempo seu, né? E eu tava nessa onda de gastar 50. Ou seja, eu tinha que ficar trabalhando que nem maluco em home office para pagar os prestadores de serviços para fazer o serviço no barco que eu mesmo poderia fazer. É muito fácil entrar em loop na vida, falando assim na linguagem de um ex-analista de sistemas. Trabalhar muito só por trabalhar, sem notar o que está conquistando. Ou mais comum ainda, conquistar algo que quando você chega lá, aquilo já não tem mais valor. Mas o mais legal é que nós mesmos escolhemos as nossas próprias metas. E não tem uma vida específica que todo mundo queira igual. Esses modelos prontos de vida feliz estão todos lotados com muitas pessoas brigando pelos mesmos produtos caros na prateleira. Fuja deles. Talvez o segredo é justamente achar um caminho que é só seu, mesmo que torto, mas sem fórmulas prontas, sem modelos consagrados. E é lá que você vai encontrar o seu oceano azul. A tripulação do Catamarã Guina vai sortear um charter de 2 dias de modo compartilhado, e as instruções estão aqui embaixo na descrição, para os apoiadores do Hashtag Sal que apoiarem a partir de R$10.
Se você gosta do Hashtag Sal, gosta do nosso trabalho, quer que ele continue, ajude a gente lá no Apoia-se, não só pelo sorteio, mas porque você gosta do Hashtag Sal. E isso ajuda muito a gente, na verdade é o que mantém o programa. Então vai lá, apoia a gente. Se você já está apoiando a gente com 10 reais ou mais, já está participando do sorteio. E daqui a 15 dias, numa live no Instagram, a gente vai fazer o sorteio. Então fique ligado. Até a próxima.